Shalom, que a glória e a paz de Deus esteja com você. Eu quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus no seu coração de uma maneira muito simples e muito fácil de você entender. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 13, que Deus muitas vezes falava com o povo, madrugava e falava com o povo, e mesmo assim o povo não dava atenção para aquilo que Deus estava falando. Nós sabemos que também o escritor aos Hebreus, capítulo 1, vai nos dizer que Deus nos falava de diversas maneiras. Lá no passado, Deus falava através dos pais aos filhos e também através dos profetas, dos patriarcas. Deus hoje tem nos falado através do próprio Cristo. Cristo, através de sua palavra revelada a nós, tem nos falado. Deus usa a sua palavra, que é a palavra escrita, para falar comigo e com você. Usa pessoas, cristãos verdadeiros, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que têm vida com Deus, aqueles que têm experiências com Deus, para falar aos nossos corações também. Mas Deus usa também as circunstâncias, tudo aquilo que acontece ao nosso redor é uma maneira de Deus falar aos nossos corações. É só estarmos atentos e sensíveis ao que Ele está nos dizendo. Deus nos fala para nos advertir. A palavra do Senhor diz que Ele nos adverte. Lá em Ezequiel a gente pode ler que o Senhor está dizendo que se a gente vê que o nosso irmão vai tropeçar numa pedra, a gente deve avisá-lo, adverti-lo. A gente vê que o nosso irmão vai ser picado por uma serpente, a gente também precisa adverti-lo. Então a palavra de Deus, ela vem sobre as nossas vidas como advertência, e essa advertência abre os nossos olhos, nos livra de ciladas diabólicas, nos livra de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. A palavra de Deus, além de nos advertir, ela também nos encoraja. Sabe aqueles dias que a gente está desanimado, que a gente está para baixo, sem forças para orar, sem forças para caminhar, sem forças para continuar, sem forças para exercer o nosso ministério? Então o Senhor vem e nos encoraja. Lá no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo 1, o Senhor fala o seguinte, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor está encorajando Josué, que era muito novo ainda, assumindo um compromisso, o desafio de dar continuidade àquilo que Moisés tinha deixado, e o Senhor encorajou. A palavra do Senhor, ela nos adverte, ela nos encoraja, e o maravilhoso também é que a palavra de Deus nos consola quando a gente está triste, quando a gente está sentindo mal, que a gente não está legal, que a gente está chateado, que a gente está decepcionado, que a gente está frustrado com alguma situação. O que Deus faz? Ele vem com a sua palavra consoladora. A palavra de Deus, ela funciona como se fosse um bálsamo, sabe aquela anestesia que passa na dor? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também nos confronta. Quando a gente começa a fazer aquilo que não deve, que a gente está distante do Senhor, distante dos propósitos divinos, Deus nos confronta. A palavra de Deus é confrontadora. Quando a gente lê a palavra e a gente percebe que muito do que a gente vive, o que a gente faz, não está compatível com a palavra, é como se fosse um soco no estômago. A gente é confrontado. Mas a palavra de Deus também declara para nós o quanto Deus nos ama. Porque quando a gente lê versículos do tipo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina que coisa linda saber que Deus nos ama de uma maneira que o homem não consegue explicar. Então a palavra de Deus, ela é completa, ela é plena. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Salmos diz isso, no Salmo 119 diz isso: lâmpada para os teus pés lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha que maravilha. A palavra de Deus, ela vai iluminando o nosso caminho, vai mostrando para nós onde nós devemos ir, o que fazer. É maravilhoso. Sabe, a palavra de Deus, ela é o alimento diário. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
ô glória. Querido, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Em Hebreus está escrito isso, que nós não devemos endurecer o nosso coração ao ouvirmos a voz do Espírito. A voz do Espírito é a palavra de Deus. Deus falando comigo e com você. O desejo do meu coração é que você se empenhe na palavra, que você busque a Deus na palavra, que você tenha prazer da leitura bíblica, que você peça discernimento a Deus para entender aquilo que você está lendo e que o Espírito de Deus faça como fez com Pedro, o ensine. O Espírito de Deus é o nosso mestre. Ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos clareia a mente e a gente lê e é tão maravilhoso que a palavra de Deus, ela renova-se sempre. Cada vez que você lê, você vê algo diferente, você quer algo diferente e você vai vendo que não é repetitiva, ela não é chata. A palavra de Deus é gostosa de se ler, é gostosa de você olhar ali e falar, meu Deus, por que eu não enxerguei isso antes? Por que eu não percebi isso antes? Isso é a palavra de Deus. Um beijo no seu coração, eu sou o pastor Luiz Carlos e eu quero deixar para você essa mensagem para que você fique apaixonado pela palavra, amém? Acompanhe nossos vídeos por aí nos grupos de Facebook, tem bastante dos nossos vídeos e você pode nos acompanhar. Um grande beijo, shalom, fica na paz.